Bom, antes da fundação da Média, em 700 a.C., os medos travaram várias guerras contra os assírios a partir de 900 a.C. O auge do conflito com os assírios foi no século 800. De 809 a 788, 5 campanhas foram realizadas contra os medos. No século 700 a.C., outra campanha contra os medos foram feitas. Esse foi o reinado de Sargão II da Síria, que reinou de 722 a 705 a.C. A ocupação assíria atingiu seu auge. Os medos eram um grupo tribal que coexistiu entre si no atual Irã, ao norte do Elão, travando as várias guerras entre si para o domínio da região. Até que um homem chamado Deioces, no ano de 700 a.C., unifica as tribos medas sob seu reinado, estabelecendo a primeira monarquia organizada dos medos, pois até então tribos dominavam aquela região e eram governados por líderes locais. Mas Deioces consolidou seu poder em suas mãos. Durante seu reinado, Deioces fundou a cidade de Ecbatana e se tornou a capital do Império Medo. Ecbatana foi projetada como uma cidade fortificada com muralhas e uma localização estratégica. Deioces também estabeleceu um sistema judicial no qual as disputas eram resolvidas por autoridades governamentais competentes em vez de líderes locais próprios, o que ajudou a fortalecer a coesão e a estabilidade dos medos. No âmbito externo, Deioces evitou guerras com os assírios ao manter uma postura de neutralidade e defensiva, ao procurar aliados na região, principalmente os babilônios. No seu reinado surgiu outro rival na região do Irã, os persas, sob a dinastia de Arquêmenes, que se iniciou em 688 a.C., 12 anos depois de Deioces. Porém, os persas mais tarde se submeteriam aos medos. A estratégia de Deioces foi manter o Império Medo em segurança por meio de uma diplomacia cuidadosa. O reinado de Deioces estruturou e estabeleceu o poderio dos medos. Ele seria sucedido por seu filho, Fraortes, em 678 a.C. Fraortes foi um rei focado em expandir as fronteiras do Império Medo. Ele travou guerras contra os assírios, citas e outras tribos nômades da Ásia Central e os persas, junto também à civilização elamita. Fraortes foi particularmente ativo em suas campanhas contra os assírios e estava no auge do seu poder sobre o rei Assurbanipal. Fraortes não apenas resistiu à pressão dos assírios, ele conseguiu repelir algumas invasões e garantir a independência dos medos. E a partir de 647, com a destruição de Susa, a população meda passou a ocupar a região do antigo Elão. No âmbito diplomático, Fraortes se aproximou dos babilônios a partir dos anos 640 a.C. Porém, Fraortes viria a morrer em um combate contra os assírios em 625 a.C. E ele foi sucedido por seu filho, Ciáxares. Ciáxares foi o rei mais importante dos medos. Para vingar a morte de seu pai, Ciáxares se aliou a Nabopolassar, rei da Babilônia, contra os assírios, dando a mão da sua filha, Amites, a Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, príncipe da Babilônia. Por volta de 620 a.C., o Império Assírio começou a colapsar e a enfraquecer. Ciáxares, além dos assírios, passou a atacar os citas, que atacavam os medos na Anatólia, e vencem os citas e os submetem. Depois de libertar os medos dos citas, Ciáxares reorganizou as forças medas em preparação para uma guerra final com a Síria. Ciáxares instituiu
um exército regular modelado nos exércitos assírios, totalmente equipado pelo Estado, dividido em unidades estratégicas e táticas. Ciáxares forçou os citas a uma aliança em 615 a.C. Em algum momento do seu reinado, especialmente nesse período de 620 a 614, Ciáxares travou combates contra os partas e os submeteu no norte e nordeste. Então, em novembro de 615, Ciáxares cruzou os Zagros e ocupou a cidade assíria de Arrafá. No ano seguinte, entre julho e agosto de 614, os exércitos medos enganaram os assírios, fingindo atacar Nínive, a capital Babilônia. Porém, eles cruzam o rio Tigre e tomam Tarbina. Após isso, eles cruzam o rio Tigre e marcham para a margem direita da cidade importante de Assur, a capital religiosa dos assírios. E assim cortaram os centros assírios de Nínive e Calhur de ajuda externa. Então as forças medas atacam e conquistam Assur, durante qual os medos massacraram os habitantes da cidade, destruíram os templos dedicados aos deuses assírios e saquearam seus tesouros. Pouco depois da queda de Assur, o rei da Babilônia, Nabopolassar, encontrou ele nas ruínas da cidade e concluíram uma aliança militar contra a Assíria. Uma vez concluída a aliança, as forças medo-babilônicas agiram em coalizão contra a Assíria. Em 612 a.C., os exércitos medos babilônicos cruzam o rio Adarã e marcharam sobre a capital assíria de Nínive, e foi tomada e saqueada após 3 meses de cerco. Porém, os assírios, sobre Assurbanipal II, proclamaram um novo reino na Síria em Arã, em 611 a.C. Eles se aliam ao Egito em 610. E o Egito, nesse mesmo ano, comandado pelo faraó Neco II, que era pró-assírio, interveio no Levante, causou a maior arruaça na Palestina, em Canaã, e vai em ajuda aos assírios. Em apoio a Assurbanipal, Ciáxares e Nabopolassar tomaram Arã da força assíria e egípcia, que recuou para Carquemes, na margem oeste do Eufrates, formando uma força que só seria destruída em 605 a.C. na Batalha de Carquemes, na qual os medos provavelmente não tiveram qualquer participação. Em 609 a.C., com a Síria destruída, os medos atacaram a capital do reino de Urartu, nas terras altas da Armênia, e sujeito Urartu aos medos em 608. Após a destruição dos assírios em 615, a destruição definitiva, pelas mãos dos babilônios, comandados pelo rei Nabucodonosor, a maioria dos citas foi expulsa da Ásia Ocidental para a estepe pôntica no final de 600 a.C. Mais tarde, uma guerra eclodiu com os citas, que fugiram para a Lídia, e após a recusa dos lídios nas exigências de Ciáxares para entregar os citas, uma guerra eclodiu entre os medos e o Império Lídio em 590 a.C. Essa guerra durou 5 anos, até que um eclipse solar ocorreu e ficou conhecido como Eclipse de Thales em 585 a.C. Durante a batalha conhecida como a Batalha do Eclipse. E essa batalha foi o campo de morte de Ciáxares, que foi morto pelas tropas lídias na região. Então, Nabucodonosor e a Cilícia agiram como mediadoras da paz entre os dois reinos. Foi selado um casamento do agora rei dos Medos, Astíages, com a princesa Lídia Amine.
e a fronteira entre a Lídia e a Mídia foi fixada em um lugar até hoje indeterminado na Anatólia Oriental. Cióxeres foi o maior rei dos Medos e deixaria um império enorme para seu filho, Astíages. Astíages, porém, apesar de herdar um grande império, não há muitas fontes que relatam seu reinado. Porém, se sabe que ele governou em co-governância com a Babilônia, no Oriente Médio, não fazendo guerras com eles e governando como aliados. Porém, ele foi alvo do historiador grego Heródoto, que viveu um século depois do seu reinado. Heródoto relata que Astíages um dia teve o sonho que sua filha, Mandane, daria à luz um filho que destruiria seu império. Com medo, Astíages casou sua filha com Cambises I, rei da Pérsia, a quem, por ser reservado e quieto, Astíages pensou não ser uma ameaça para os Medos. Porém, Astíages foi atormentado por um segundo sonho, que alertou a ele sobre os perigos da posse de sua filha. Então Astíages enviou seu general Harpago para matar a criança. O nome do menino era Ciro. Porém, Harpago, não querendo derramar sangue real, deu a criança a um pastor chamado Mitrídates. E Harpago mostrou uma criança morta a Astíages. E Mitrídates criou o filho Ciro como se fosse seu próprio filho. Porém, um dia o rei dos Medos descobre a verdade, e Harpago foi severamente punido com a morte de seu filho em um banquete. Ciro sucederia Cambises em 559 a.C. no trono persa. E em 553, a conselho de Harpagos, que queria vingança contra Astíages, Ciro se rebela contra seu avô, iniciando as guerras médicas que durariam 3 anos. Então Astíages sofreu uma amotinação de suas tropas em 550 a.C., durante a Batalha de Passárgada. E devido à amotinação das tropas medas, Ciro conquista a capital meda, Ecbátana. E nisso o Império dos Medos cai para os persas. Astíages, surpreendentemente, não foi morto por Ciro, que adotou desde então uma política de tolerância e misericórdia com seus rivais e com religiões divergentes do seu império, sendo a primeira vez que um rei derrotado foi poupado em batalha, que não sofreu nenhuma punição por sua derrota. Astíages foi tratado por Ciro com cordialidade, vendo com ele na sua corte, sendo nomeado sátrapa no leste para uma província de origem parta. E com a sua derrubada, é fundado o glorioso Império Aquemênida, a primeira grande era do Irã. E ela seria tão gloriosa e tão grande que a glória persa seria às vezes confundido com o Irã, tanto que muitos ainda chamam o Irã de Pérsia. É isso, eu explicarei no próximo episódio. Estejam aqui para ver. Fique com Deus e até a próxima. Até mais.